Afinal, o que é ser artista? Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Aqui quem fala é Marília Góes e este é o Artcast, o seu podcast de pensamentos artísticos e criativos, enfim. É o nosso momento da gente pensar a nossa profissão, a nossa vida. E hoje eu trouxe um tema que ficou martelando há um tempo na minha cabeça, que é o que é ser artista. Até porque eu estou lendo um livro que indico muito, afinal, estou ainda lendo, mas já indico de cara, chamado O Artista Improdutivo. É um livro muito difícil de ler, porque ele descreve, ele fala sobre o momento em que a gente vive, e é muito complexo a gente destrinchar o nosso momento quando a gente está no olho do furacão. É difícil a gente ter uma visão, dar um passo para trás e ter uma visão sobre o momento quando a gente está vivendo essas problemáticas e quando ainda a gente não pensou sobre as problemáticas que aquele autor ou aquela autora, que é o caso deste livro, propõe. Então é um livro que de alguma forma tá, sabe? Eu leio o capítulo, volto, leio o capítulo de novo, então é um livro que está fazendo eu sair da minha zona de conforto. Enfim, indico muito, depois posso falar sobre ele quando eu terminar, mas tem questões muito interessantes para pensarmos sobre nossa profissão, sobre a contemporaneidade, enfim. E o tema de hoje é o que é ser artista. Bom, de cara, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, ser artista é fazer aquele que faz arte. Então, o ser artista é aquele que produz arte. Seria lindo se fosse simples assim, e creio que você escolheu a sua profissão artista, a sua profissão criativo, porque você almejou, você olhou para um futuro não tão distante, onde você estaria sentado ou no seu estúdio, ou no teatro, no palco, enfim, produzindo a sua arte, no ato de se conectar, no ato que transcende o artista de tudo, e que você e sua arte é um único ser e você está ali produzindo algo e na sua máxima. Porém, ser artista não é só isso e simplesmente assim. Primeira coisa que a gente precisa pensar, que nós artistas, para chegarmos à produção da arte, que é aonde a gente almeja, existem muitas questões complexas que a gente precisa pensar e que por muitas vezes a gente não pensa porque a gente não sabe que tem que pensar sobre isso. A gente acredita que ser artista é adquirir aquela ferramenta artística, então a gente se forma em arte, a gente faz uma faculdade ou não, a gente faz um tecnólogo ou não, a gente se aprofunda em uma ferramenta artística e é isso. E fica esperando o mundo acontecer, por muitas vezes nada acontece, e enfim, e pouquíssimas vezes você mesmo se intitula artista. Eu não sei o que você escreve naquelas fichas cadastrais, você vai, sei lá, se hospedar num hotel, ou você vai fazer um exame médico e precisa colocar na categoria ali qual é a sua profissão. Eu não sei se você coloca de cara artista, provavelmente não, porque pra gente, e por uma questão capitalista, ser artista está associado a você viver daquilo que você faz, enfim. E aí a gente pode abrir aqui outro leque de discussão, que não é essa discussão específica, mas que é uma discussão. Então, ser artista não é só a produção, não é só fazer arte. Ser artista, a primeira coisa aqui, o primeiro pontinho que eu abro é você saber efetivamente qual é a sua bandeira. E quando eu falo bandeira, você artista carrega com a sua história, com as suas vivências, com o seu ser, com o seu único ser, quem é você na sua produção.
Então você carrega inúmeros temas e subtemas que de alguma forma você vai expressar na sua expurgação artística. Então não tem como você ignorar quem é você na sua produção. E não tem como você produzir sem saber quem é você. Às vezes você quer produzir por pura estética e você vai estar bloqueado porque você não está deixando um dos canais, que é o canal de se autoconhecer, acontecer. Então, entender a sua bandeira é entender quais são as bandeiras que você levanta. Quais são as bandeiras que estão no seu sangue, que está no seu ser, que está na sua história e que você carrega na sua expressão artística, que faz você ser você na sua ação, na sua arte. Isso é tão importante. Eu tô aqui olhando, inclusive amo assistir canais do YouTube e tal, e tô olhando aqui um cardzinho, né, que é o do Thiago Ventura. Ontem assisti uma entrevista dele, e muito interessante ele falando do processo dele do stand-up, e ele teve que se, entre aspas, se enquadrar no stand-up para poder produzir. Só depois, e lá pra frente, num clique, ele se percebe um cara periférico, que tinha um diferencial pela sua história, que era ele. Tanto que ele conta um episódio em que ele estava conversando, não sei, falando, e o rapaz falou: nossa, é muito legal isso que você imita o seu primo ou alguém da periferia. Ele fala: não, mas eu sou essa pessoa, não estou imitando ninguém, eu estou sendo eu. E depois ele fala quando ele decidiu ser ele no palco e decidiu trazer esta potência da história dele, de quem ele é, como a obra dele, como a arte dele, deslanchou, assim. E aí ele surfa hoje incrivelmente bem. Quantos artistas não têm essa oportunidade? Ou fica buscando uma coisa que é só externa e não olha o seu interno? Então, ser artista é você descobrir qual é a sua bandeira. E aí já puxo o ponto 2, que é você saber, e aí, sabendo a sua bandeira, se ligando às suas ferramentas, enfim, você começa a entender a sua assinatura. A sua assinatura é o seu diferencial. É aquilo que te caracteriza, que quando alguém olha uma obra, e não só você, mas a obra feita, ela fala: caraca, isso é da, e dá o seu nome. A assinatura, ela tem obviamente a ver com a bandeira, com as temáticas, mas a assinatura é o seu diferencial. Às vezes você tem a mesma bandeira, você é o artista Y e o artista X é seu amigo. Vocês nasceram no mesmo lugar, vocês vivenciaram as mesmas experiências, vocês têm as mesmas temáticas, vocês têm as mesmas histórias, assim, de alguma forma vocês estão energeticamente muito parecidos como artistas. Só que aí você tem uma forma de fazer e ele tem outra. E aí é a sua assinatura. Descobrir a assinatura é um pouco mais complexo do que a bandeira. A bandeira você consegue descobrir antes de começar a produzir, se auto-investigando. Mas a assinatura você só vai descobrir, você só vai refiná-la depois de um tempo fazendo. Então, colocar em ação, descobriu sua bandeira? Começa a colocar em ação, sabe? Você como artista, começa a se colocar em jogo, para que assim a sua assinatura em algum momento você a conheça. Porque a assinatura vai ser aquele momento que as pessoas vão começar a falar sobre o seu trabalho. Aquilo ali é de tal fulana. E às vezes é algo que você nem percebeu que você fazia. Então, bandeira, assinatura, e outra coisa que faz você ser artista é você entender e conhecer, aí o terceiro ponto, as suas ferramentas. Tudo que você domina como habilidade que você vai utilizar para produzir um objeto final. Ou seja, todas as suas habilidades. A dança, o canto, a música, algum instrumento específico, o seu corpo, o teatro, o design, sei lá, tudo que você consegue utilizar como ferramenta, como habilidade que você domina e que você consegue produzir a partir daquela ferramenta. Então percebe que ser artista é você entender esses 3 pontos:
bandeira, assinatura e ferramentas. São 3 pontos que precisam ser entendidos racionalmente para que você consiga ter uma postura como artista, para que você consiga dizer efetivamente, sim, sou artista. E não só você é um cara que... Imagina se você só produz arte, qualquer coisa, você faz uma escultura lá, X, qualquer uma. Você sabe, olhando esse objeto, você sabe identificar qual é a sua bandeira? Você sabe identificar qual é a sua assinatura? Você sabe identificar quais ferramentas você tem à disposição de você mesmo para você produzir? Se você não sabe responder um desses 3 pontos, então volta lá para você se pesquisar. Ser artista é um processo consciente. Ele obviamente é intuitivo, ele é algo assim que você não precisa, acontece. Ele é uma coisa que ultrapassa fazer uma obra de arte acontecer e quando ela é verdadeira. Mas para chegar neste processo, você precisa ter a consciência desses 3 pontos. É só pegar a entrevista de um artista, como eu fiz ontem com o Thiago Ventura, eu estava sentada, gosto de ver entrevistas e ler biografia. É muito claro na fala dele, na entrevista dele, ele destacar esses 3 pontos. Ele destacar as ferramentas, e ele fala de outras, não só o stand-up, mas de outras que ele domina. Ele fala da assinatura dele, ele sabe identificar o diferencial dele, e aí ele surfa, e ele sabe quais são as bandeiras dele. Então é lindo, porque aí ele tá surfando, aí ele pode dizer que ele é artista de fato. Aí, beleza, eu tenho esses 3 pontos, eu tenho consciência, é só isso que eu preciso saber para eu ser artista? Aí que começa o jogo. Quando você domina esses 3 pontos e você se identifica como artista, automaticamente você vai fazer uma coisa que a gente tem um método, né, de pensamento desde o início do Vivarte, lá em 2015, e estamos desenvolvendo cada vez mais esse método, que é um método de você desenvolver um projeto do zero até o objetivo. Quando você tem esses 3 pontos conscientes, você vai querer chegar a algum lugar. Você vai querer desenvolver um projeto para chegar a um objetivo. Um projeto, como eu já disse aqui em episódios anteriores, um projeto é um carro. E o objetivo é onde você quer chegar com esse carro. Quando você tem esses 3 pontos conscientes, aí sim você começa o jogo de ser artista efetivamente. O que acontece no mundo atual, e acho que a internet, ao mesmo tempo que é incrível para nós artistas, também nos deixou passivos, é você sempre esperar uma coisa acontecer, sabe? Sempre esperar uma oportunidade acontecer. O que antes é você se entender nesses 3 pontos. Para depois definir se o seu objetivo é estar num projeto de uma pessoa terceira, um projeto terceiro, ou desenvolver um projeto próprio. Mas se você não tem consciência desses 3 pontos, é muito difícil você se identificar e ser artista efetivamente. Ser artista é ter a consciência desses 3 pontos, para você ter a motivação, a vontade de você querer desenvolver um projeto para chegar a um objetivo. E aí sim, viver financeiramente da sua arte. É um processo de autoconhecimento. Eu sei que por muitas vezes pode ser até chato. Caraca, eu só queria fazer a arte acontecer. Mas faça esse exercício hoje, ou essa semana, ou esse mês, ou esse ano. Faça esse exercício de identificar esses 3 pontos, que eu lhe garanto que vai ser muito mais gostoso o seu processo, a sua jornada como artista. Porque ela vai ser muito mais palpável, você vai ter muito mais base, muito mais segurança para aí sim poder se colocar e colocar em ação. Arte é ação. Ser artista é colocar em ação. Se você não está colocando nada em ação, possivelmente você não é artista. É uma habilidade. A arte é uma habilidade, é uma ferramenta da sua caixa de ferramentas. E você pode ser um dentista, um médico, um gestor, um professor que tem arte como habilidade. Mas você não é artista. Ser artista é ter consciência desses 3 pontos e agir. Agir em quê? Desenvolvendo um projeto